Olá, amigas, amigos. Eu sou o Helder Canto e é uma alegria estarmos aqui mais uma vez pelo canal da Semana para darmos continuidade à série Convites aos Corações, este livro ditado pelo Espírito Sheila ao médium João Nunes Maia, publicado pela editora Fonte Viva. E hoje nós estamos no capítulo 56, O Prazer de Perdoar. Tantas vezes nós temos recebido essas mensagens da importância do perdão, não só de pedir perdão, mas aqui especialmente de perdoar. Porque é claro que quando nós somos os ofensores, é importante que a gente reconheça o nosso erro e nos movimentemos para pedir o perdão. Mas aqui, sobretudo, Sheila vai fazer um convite aos corações daqueles que se sentiram ofendidos, para que todos nós, quando nos sentirmos assim, reconheçamos a importância de perdoar e o quanto dar o perdão nos traz essa felicidade, este prazer de perdoar. Então Sheila começa o capítulo dizendo que quando temos o prazer de perdoar, começamos a adentrar a porta da felicidade. Quando se diz que não existe felicidade na terra, assoma em alguns a tristeza, pois verdadeiramente na terra não existe felicidade, mas ela já começou na intimidade de algumas almas, como seja naquela que tem o prazer de perdoar, de amar e de servir, de confraternizar, de compreender, de exercitar a caridade e de trabalhar em favor do próximo sem ostentação. Então, nós aprendemos com a doutrina que a felicidade não é deste mundo. E é certo que não podemos dizer que há felicidade no planeta Terra, haja visto tanto sofrimento, tantas dores, tantas desigualdades. Enquanto alguns acumulam riquezas, capital, outros passam fome. Enquanto alguns podem dizer que estão em paz, nós temos países que ainda há guerra. Então é assim que, de fato, nós ainda não alcançamos uma felicidade, nós ainda não alcançamos uma sociedade em que podemos dizer que somos felizes enquanto sociedade, enquanto planeta. Mas isso não é motivo também para nós estarmos em uma tristeza constante. Claro que não podemos ser indiferentes a essa infelicidade alheia. E é justamente neste sentido que, ainda que não haja a felicidade na terra, é possível que ela comece nas nossas almas. Que esta felicidade comece em nossos corações, como Sheila tão bem agora nos convida, com o prazer de perdoar, com o prazer de amar, com o prazer de servir, com o prazer de compreender. Então, individualmente, sim, isso é possível. Individualmente, quando nós estamos fazendo a nossa parte, quando nós estamos em movimento, movimentando-nos para fazer algo em benefício do próximo, quando nós estamos nesta ação de servir, de amar, de compreender, de confraternizar, de perdoar, podemos então sentir essa felicidade, alcançar essa felicidade, ainda que nascente em nossos corações, em nossas almas. E é certo que um dia todo o planeta sentirá essa mesma felicidade, porque todas as pessoas estarão buscando este mesmo caminho, este caminho da fraternidade, este caminho da igualdade, o caminho do prazer de perdoar. Então, Sheila continua nos lembrando que perdão é esquecimento das ofensas, é ajudar o ofensor pelos meios possíveis. O tempo marca o momento em que ele deve ser assistido, e nos disse Jesus que devemos ainda orar por eles, porque a oração faz o ambiente de tranquilidade no ofendido, para que surja o amor irradiando em todas as direções.
É claro que nós não estamos aqui dizendo que perdão é esquecimento, porque esquecer é impossível. A gente nunca vai deixar de se lembrar das coisas que nós passamos. Mas esse esquecimento é naquele sentido de como uma sujeira que está sobre as águas e quando a água está parada, a sujeira vai se assentando e fica lá no fundo da vasilha, lá no fundo do copo e por cima a gente vê a água mais cristalina, mais transparente. É assim esse esquecimento do passado. Não é que a gente está ficando ruim de cabeça, né? Que às vezes as pessoas, como é que eu vou esquecer o que ele me fez? Mas é não ressentir, é não sentir novamente tudo aquilo que nós nos sentimos quando nos sentimos ofendidos. É não ficar remoendo aquela dor, é não ficar pensando naquilo, porque isso nos traz apenas tristezas, porque isso não nos permite libertar deste sentimento. E o tempo vai nos dar a oportunidade não só de deixar assentar essa ofensa, o esquecimento da ofensa, como também orar pelo ofensor. Como Jesus nos ensinava, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. É claro, como nos ensina o Evangelho, que não sentiremos o mesmo amor pelos nossos inimigos como amamos os nossos amigos. Ou seja, não teremos essa mesma alegria, essa mesma satisfação de estar com alguém que nos ofende ou que nos ofendeu, da mesma forma que nós nos sentimos alegres e felizes de estarmos com aquelas pessoas com quem nós convivemos de uma maneira melhor. Mas orando por essas pessoas, ao invés de desejá-las o mal, ao invés de fazer algo para prejudicá-las, ao invés de dar o troco, como nós gostamos de dizer, né, de buscar uma determinada vingança, como que a partir dessa desforra, a partir dessa vingança, a gente se sentir, né, no direito de também ofender, porque nós fomos ofendidos primeiro, nos libertando desse sentimento, orando pelo ofensor na medida do possível, quanto nos está ao alcance, desejar a ele que ele esteja melhor, que ele se reconheça. Então nós já começamos dentro de nós mesmos essa faxina mental, essa limpeza emocional, a nos libertar dessa ofensa e a irradiar este amor em todas as direções para que o amor surja dentro de nós. Então é assim que quem conhece a ciência do perdão nunca deixa o ofensor sem ajuda, assevera a irmã Sheila. Porque através deste conhecimento da importância de perdoar, do quanto é prazeroso perdoar, nós nunca deixaremos o ofensor sem ajuda. E ela ainda nos lembra que os ofensores testam em nós as nossas qualidades. E se não as adquirimos ainda, é um convite para buscá-las. Entendendo que todos somos irmãos com os mesmos direitos e deveres conjugados. É assim que o Evangelho também nos ensina, né? Aquelas pessoas consideradas nossos inimigos, nossos ofensores, são também nossos professores. É claro que eles nos machucam, é claro que nós vamos nos sentir ofendidos, machucados, feridos, mas isso também testa em nós as qualidades, qualidades que talvez já tenhamos e que assim nós nem nos sentiremos ofendidos, ou qualidades que ainda precisamos buscar desenvolver em nós mesmos. Já ouvimos em diferentes palestras que Deus não perdoa. Ora, por que Deus não perdoa? Porque Deus não se sente ofendido. E assim também nos lembra Sheila, perdoar é um dever do espírito ainda ignorante, porque perdoar é esquecer ofensas. Aquele que pela sua elevação não se ofende, não precisa perdoar, por não ter lugar para as paixões inferiores. Então é certo que no momento ainda como espíritos, caminhando no progresso espiritual, nós ainda não desenvolvemos todas as qualidades necessárias
para não nos ofendermos. Então, se ainda precisamos perdoar, é porque ainda nos ofendemos. É assim que alguns amigos gostam de dizer que Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Então, assim também nós, em algum momento, teremos tantas qualidades desenvolvidas em nós que nós não precisaremos mais perdoar. Mas por que não precisaremos mais perdoar? Porque nós não nos ofenderemos mais. Pela nossa elevação, nós que não nos ofenderemos, não precisaremos mais perdoar, porque assim as paixões inferiores não terão mais lugar em nossos corações. Até lá é um exercício. Perdão é sinônimo de felicidade. Pela confiança que cresce em quem perdoa, na coragem, na fé, sendo que a amizade cresce, interligando corações e apreciando a fraternidade que mostra Deus por onde serve. Então, Sheila vai nos lembrar nesse texto que quando nós olhamos para as grandes figuras, os grandes vultos da humanidade, vamos sempre ver esses grandes vultos, ou ora nem se ofendendo, ou sempre demonstrando a necessidade da prática do perdão e o quanto eles se mostram livres destas ofensas, perdoando a todos. Sheila vai nos lembrar do majestoso Francisco de Assis e o quanto Francisco de Assis orava por aquelas pessoas que o ofendiam ou que pelo menos tentavam ofendê-lo de toda sorte, falando mal do seu apostolado, não é? Até ferindo, até criando situações embaraçosas de todas as ordens contra Francisco de Assis. E ele sempre ensinando a perdoar para ser perdoado. Como na oração que já existia antes, né? Pela história nós sabemos que essa oração não foi escrita por Francisco de Assis, mas que pelos seus atos de vida, essa oração ela se tornou tão próxima dos atos de vida de Francisco que passou a ser chamada de oração de São Francisco. Perdoar para ser perdoado. Porque nós sabemos que no momento que estamos, amanhã seremos nós os ofensores. Se já não somos hoje, se já não somos desde ontem estes ofensores. Então, se nós nos reconhecemos ainda enquanto ofensores, nós também precisaremos deste perdão. Seremos nós a necessitar, seremos nós os necessitados do perdão. Portanto, a importância de perdoar para ser perdoado, porque assim, nesta fraternidade, nós estamos vinculando, granjeando amigos e saberemos reconhecer que hoje é alguém que me ofende, mas se eu perdoo, ele torna-se meu amigo. Amanhã eu posso estar ofendendo, mas aquelas pessoas que são os meus amigos, que me reconhecem nessa fraternidade, também saberão me perdoar. E juntos nós vamos assim, granjeando amigos nesta fraternidade de saber dar o perdão e de saber se reconhecer como necessitado desse perdão. E ainda Sheila lembra o quanto Francisco orava por todos estes ofensores, mesmo quando eles estavam distantes, pois ele acreditava que o vento levaria essa fraternidade, levaria essa irmandade, levaria esse amor, levaria essas energias salutares e o vento abençoaria os seus ofensores, como Francisco dizia ao irmão vento, para que levasse até todos aqueles que o ofendiam ou que tentavam ofender, que levasse a paz, as bênçãos, o amor. Olha que prática interessante. Esse prazer de perdoar. Às vezes é frente a frente, às vezes não é possível. Sheila vai lembrar, trabalhemos
para nos limpar do orgulho e do egoísmo, nos renovando sempre por dentro, buscando, como nos diz o apóstolo Pedro, granjear amigos pela força do perdão. Se não for possível frente a frente, que seja pelos pensamentos e atitudes, para que o amor possa sair de nós em busca de toda a humanidade. Então, através das nossas orações, se não for possível frente a frente, que a gente possa orar por aqueles que nos ofendem, por todos os ofensores de todas as ordens, para que o irmão Vento leve essas orações, leve essa bênção e abençoe a todos que possam se beneficiar disso. E é assim que Sheila encerra este convite aos nossos corações, buscando para todos o prazer do perdão como um grande serviço de Deus. Para todos nós, que esse convite nos acolha e nos traga a felicidade, desejando que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Até o próximo encontro, um forte abraço, paz e bem a todos.